A gente está falando aqui, entrou no mês aqui na igreja que a gente está num tempo de imersão, falando sobre adoração. E na verdade esse assunto é um assunto que a nossa igreja tem bastante conhecimento, né? Que desde quando eu me lembro lá da garagem, desde lá de Cambé, sempre a gente enfatizou muito o assunto de adoração. Então é muito gostoso e muito bom falar sobre adoração. Eu queria que você já abrisse sua Bíblia comigo aí em João 4:23. João 4:23. Tirar só um pouco do grave. Mas a hora vem. Vocês já acharam já? Tudo certo? Pode ler? Mas a hora vem. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Eu só vou ler o 24 junto aqui. Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Queridos, esse João 4:23, na verdade, ele já me pregou um dia, já há alguns anos atrás. Eu sempre, cara, desde a minha adolescência eu sempre gostei muito do assunto de adoração. Foi um assunto que na verdade sempre me pregou assim, e sempre me pegou também. E eu costumo falar que na verdade eu fui salvo através de uma adoração. Eu era um menino de 14 anos de idade, cara. Eu cresci dentro da igreja. Só que a igreja que eu cresci, o ministério de louvor em si lá era uma coisa bem litúrgica, assim, não tinha um espaço para, tipo assim, deixar você fluir mesmo, sabe? Era um negócio bem litúrgico ali, tinha aquela coisa, né? Aquela mentalidade, pô, louvor aqui é só para preparar a palavra, né? Então a gente cresceu numa mentalidade dessa. Então esse ambiente de adoração que a gente estava acontecendo aqui agora, pouco, de se entregar mesmo, como se não houvesse amanhã, eu realmente não conhecia isso, cara. E quando eu tinha lá para meus 14 anos, eu estudava aqui do lado, aqui no colégio Lúcia Barros, e nessa época a galera tinha muita vergonha de falar que era de igreja, né? Aí quando você falava para um, cara, eu vou na igreja, eu vou também, aquele negócio bem baixinho na sala de aula, vamos lá na minha e tal. E daí um amigo meu chamou eu para ir na igreja dele. Ele falou, mano, o ministério de louvor da minha igreja é legal, tem um culto de jovens lá de sexta-feira, aquela coisa e tal. Ele ficou mais ou menos uns 3 meses me chamando, até que um dia eu fui, né? Eu fui e levamos até uma galera da escola junto, a gente foi. Era Brasil do Vivi Xavier. E cara, logo quando eu tava numa rua assim, que dava de frente com a igreja, eu chegando perto da igreja, eu já escutei o som do violão tocando, e bem na época eu estava aprendendo a tocar violão também. Não sabia cantar ainda, mas estava aprendendo a tocar violão. Aí eu já fiquei atento, falei, nossa, que legal, né? Tem gente que toca violão lá e tal. Aí eu fui, na hora que eu entrei dentro da igreja, tinha um cara passando som lá, mano. E, era só passagem de som, as luzes todas acesas, não tinha estrutura nenhuma. Não tinha luz, não tinha palco, não tinha iluminação, não tinha nada. Era a igreja muito simples, era uma igreja grande, assim, tinha um corredor gigante. E eu fui andando, né? Nesse tempo eu fui andando lá, e eu fiquei tão impressionado com o ambiente de adoração que estava lá dentro, na passagem de som. Tinha um maluquinho lá com o violão preto, o cabelinho partido no meio, uma barba rala, uma barba, e aí eu olhei aquilo, eu falei, nossa, que legal aquele jovem, cara. Eu fiquei tão impressionado com aquilo, de verdade mesmo. Eu fiquei tão impressionado com aquilo que eu fui andando. Eu fui parar lá no pé do púlpito, assim, é um púlpito alto, cara. Era um púlpito alto, assim, eu fiquei olhando assim e tal, aquela coisa. E ele tocando uma canção do David Keelan, assim, na época. Até o Jean foi lá me buscar, falou, mano, tem que ficar aqui nas cadeiras, aqui, não pode ficar aí na frente. Não podia haver uma vergonha que eu queria passar. Mas eu fiquei muito impactado com aquilo. E na verdade aquele dia foi a minha primeira experiência com o ambiente de adoração que eu tive, cara.
Não tinha iluminação, não tinha nada. Só, na hora que começou o culto, só apagou um pouco as luzes assim, e aí que o negócio foi o ápice. Na hora que eu vi a galera, tipo, era uma igreja gigante, tinha poucos jovens ali e tal. E já na hora que começou o louvor, já escutava o Guizinho gritando: "Ah, Deus!" E aquela coisa, já vi o outro correndo assim, o corredor inteiro da igreja. Cara, o que está acontecendo? Aí já tinha um outro dançando, uma dança espontânea assim, um outro do lado gritando, um deitou no chão. E eu falei: cara, que é isso? O que está acontecendo? Então eu tive a minha primeira experiência com a adoração ali, vendo aquele ambiente acontecendo. Queridos, eu saí daquele lugar muito fervendo. Falei: cara, isso precisa acontecer na minha igreja, isso precisa acontecer na minha casa. Então eu tinha um violãozinho de nylon. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi entrar para o meu quarto e querer produzir aquele mesmo ambiente. Falei: cara, a adoração precisa acontecer assim na minha casa, precisa acontecer assim na minha igreja. Eu preciso ver essas coisas acontecendo, sabe? Então aquilo foi minha primeira experiência de adoração. Deixa eu tomar um gole aqui. Minha primeira experiência de adoração no ambiente musical. E por conta de eu ter a minha experiência de adoração no ambiente musical, eu tornei tudo musical também na minha vida. Então quando eu chegava em casa, eu queria ter aquela mesma sensação que eu tive no culto. Então eu entrava para o quarto, pegava o meu violão, eu começava a tocar no meu quarto. Às vezes não acontecia nada, eu não sentia nada, mas eu comecei a buscar isso com muita intensidade, cara. E isso é muito bom, de uma certa forma é muito bom, porém é perigoso também. Porque o que aconteceu comigo? O meu tempo de oração, ele virou música. A minha leitura bíblica, ela virou música. Eu não tinha mais tempo para ler, eu não tinha mais tempo para orar, ajoelhar no chão e orar. Eu não tinha tempo mais para ouvir a Deus. Eu só queria saber daquele ambiente de adoração, de chapação, e entrar para o quarto. E queridos, até o dia que eu tive um encontro com esse texto de João 4:23, quando eu entendi que, cara, Deus ele não está procurando a minha adoração. Deus ele está procurando adoradores que façam isso por natureza. Um adorador, ele faz isso por natureza, ele flui dessa maneira, sabe? Só que eu comecei a entender uma coisa: isso não é necessário, eu entrar para o meu quarto e tocar algumas canções ali dentro de olho fechado e achar que isso é a totalidade da adoração, porque não é. O Lucas tem uma frase de efeito, brincadeira, não é frase de efeito não, mas ele tem uma frase que ele fala: a origem ela revela o propósito. Então para a gente entender o propósito de alguma coisa, a gente precisa ir na origem. E esse dia eu me perguntando: cara, onde que está a origem da adoração? E eu fui estudar um pouquinho sobre isso. Eu sempre estudei muito sobre adoração. Nunca aprendi nada, mas eu estudei muito. Mas eu estou no caminho. E eu fui estudar sobre isso. Eu vi que a primeira vez que a Bíblia ela cita a palavra adoração é quando Abraão, lá em Gênesis 22, vamos abrir aqui. A gente leu esse dia, quem está no propósito de leitura bíblica. Gênesis 22, capítulo 5. Olha só que incrível isso daqui. Gênesis 22, capítulo 5. Abraão ordenou aos seus servos: permanecei aqui com o jumento, e eu e o menino iremos lá em cima e adoraremos e voltaremos a vocês. Foi a primeira vez que a Bíblia citou a palavra adoração, esse contexto de adorar, de adoração. Sabe por que isso aqui me pegou? Porque nesse ambiente aqui, quando Abraão ele está falando, ele fala para os servos dele ficar ali no pé do monte, que ele ia subir com o menino para adorar. Ele não tinha um violão na mão, cara. Ele não tinha um tamborim, não existia uma harpa. Deixa eu falar para você, não tinha um fundo musical naquele momento. Era Abraão, Isaac meio sem entender o que estava acontecendo. Provavelmente algumas madeiras ali, um facão na mão de Abraão. Estilo, tipo, Estado Islâmico mesmo, era um negócio doido. E um holocausto lá em cima, cara. Não tinha um ambiente musical.
E queridos, Abraão ele pega e sobe para Isaac para sacrificar o filho dele. Ele é levado a esse lugar através de Deus. Deus que deu essa instrução a Abraão para que ele levasse o filho Isaac dele para sacrificar o próprio filho. Não era um ambiente romântico, não era um ambiente musical, mas era um ambiente de adoração. Sabe, queridos, então ele sobe, e quando ele vai concluir aquele ato de sacrifício de Isaac, um anjo interrompe. Aqui no verso 12 está falando: não estenda suas mãos contra o menino, contra o rapaz, ordenou o anjo, não lhes faça nada, porque agora bem sei que temes a Deus, porquanto não negaste o seu amado filho, o teu único filho, cara. Sabe, o ponto chave aqui, queridos, não era uma música que estava rolando, mas se tratando de uma origem de adoração. O que mais me pegou aqui primeiro foi o temor que havia sobre o coração de Abraão. Sabe por que o temor? Porque a gente já tem por costume, talvez, romantizar esse ambiente de adoração. Só que, cara, eu no primeiro instante que eu fiquei sabendo que a Camila estava grávida, eu fui invadido por uma paixão, por um amor e por um cuidado tão grande. Na hora, cara, na hora que eu fiquei sabendo ali da notícia mesmo, já parece que floresce um instinto protetor. E você quer zelar por aquilo, você quer zelar pelo teu filho, tua filha, sabe? Então o que a gente precisa entender é que na origem disso, Abraão ele sobe com o filho dele para sacrificar. Na boa, Abraão ele não estava ali feliz de verdade, havia angústia no coração dele. Havia uma angústia gigante no coração de Abraão, cara. Ele ia sacrificar o próprio filho. E o que a Bíblia relata sobre isso é que havia temor no coração dele. O ponto-chave aqui era o temor que havia no coração de Abraão. Sabe, queridos, e o romantismo no ambiente da adoração, ele é um pouco perigoso, porque ele nos tira desse lugar de temor. E quando a gente é tirado desse lugar de temor, a gente é colocado num lugar de desvalorização. A gente desvaloriza esse ambiente de adoração, a gente desvaloriza o ambiente da presença de Deus. Sabe por quê? É tudo muito romântico. E no dia que a gente não está almático, esse ambiente não acontece. No dia que a nossa emoção não é tocada, esse ambiente não acontece. Você vê que quando Moisés ele se depara com a própria presença de Deus, e o próprio Deus ali numa teofania, ele é invadido por um temor que ele cobre o rosto dele. O profeta Isaías, quando ele vê os céus abertos, ele é invadido por um temor, e ele grita: cara, ai de mim, porque eu vi o Rei da Glória, eu vi o Senhor dos Exércitos, eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Temor a Deus, temor a esse ambiente, cara. Sabe por que a gente desvaloriza o ambiente da adoração? Porque a gente não tem temor. E sabe, queridos, a falta de temor, eu vejo muito, cara, e demais isso acontecendo na nossa geração. A falta de temor, ela torna a nossa adoração, essa falta de temor que gera essa desvalorização, ela tem tornado a adoração da igreja atual uma adoração condicional. Sabe o que é uma adoração condicional? Uma adoração condicional é justamente, cara, uma adoração que ela depende da sua condição. Estou cansado hoje, não vou. Falta de tempo, estou com pressa, estou emocionado. Acontece, cara. Então essa desvalorização do ambiente de adoração tem tornado a nossa adoração condicional. Se eu estou bem, eu vou, e eu me expresso, eu adoro. Mas se eu não estou, não tem um porquê de eu adorar. E sabe, queridos, isso é muito perigoso. Você vê que o salmista, lá no Salmos 2:11, ele está falando: adore ao Senhor com temor. O salmista, ele está dando instruções para a gente de como a gente deve se mover no ambiente de adoração. E sabe como que é esse jeito que a gente deve se mover? Com temor nos nossos corações. Às vezes a gente até canta e fala que a gente quer ver a Deus sem entender isso, cara. Precisa ver temor. Precisa ver temor nisso, cara.
E sabe, queridos, outra coisa que é gerada através da falta de temor no ambiente da adoração é a religiosidade. O poder da religiosidade é justamente isso. Ela tem nos tirado de um lugar secreto para nos colocar num lugar onde as pessoas podem nos ver. Mateus 6,6. Vocês estão entendendo? Sim? Tá chato, gente? Se estiver chato, vocês começam a levantar pro banheiro que eu vou entender aqui. Olha só que interessante. Tu, porém, quando orares, só uma coisa antes. Uma coisa que a gente precisa entender sobre a adoração é que a adoração ela é um relacionamento, tá? Então, quando você vai para um lugar secreto, mesmo para orar, isso é um ambiente de adoração. Quando a gente entra para o nosso quarto para orar, a gente está ali tanto para falar com Deus quanto para ouvi-lo e para contemplá-lo também. Isso é adoração. Então, quando Jesus está falando, entra para o teu quarto, pode trazer para o contexto de adoração, que isso é adoração também. Ele está falando, tu, porém, quando orares, não vá para o teu quarto. Após ter fechado a porta, orarás ao seu pai que está em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará plenamente. Mas o mais interessante é que no verso 5, e quando vocês orardes, não sejais como os hipócritas, pois que precisam orar de pé nas esquinas, nas sinagogas das ruas, para serem admirados pelos outros. Com toda certeza eu vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Sabe, queridos, o poder da religiosidade é justamente esse. Ela tem nos tirado de um lugar secreto, ela tem nos colocado num lugar de evidência, não para mostrar o que a gente está refletindo, mas justamente só para nos mostrar o quão espiritual a gente é para as pessoas, o quão adoradores nós somos. E posso te dizer uma coisa, cara, não se encante com euforia nesses ambientes de encontro. Sabe, queridos, o que me chamou a atenção aqui na adoração de Abraão é que havia a intenção do coração dele naquela hora. Ele não estava fazendo por causa de uma performance. Deixa eu te dizer uma coisa, no final das contas, Isaac não foi sacrificado ali, o ato não foi concluído, mas por um motivo, porque Abraão foi interrompido por um anjo. Mas de fato aquilo que ele subiu para fazer era de verdade, cara. Ele não subiu lá por causa de uma performance, ele não subiu lá para mostrar para ninguém aquilo, ele não subiu para mostrar para as pessoas que ele era temente a Deus, mas o próprio Deus viu isso na profundeza do coração dele. Abraão, nem precisa fazer isso, cara, é o suficiente, eu vi o quanto você teme a Deus. O grande problema da nossa geração é a exposição daquilo que nós somos. Nós estamos expostos. Eu não sou contra a transmissão, mas você vê o tanto de acesso que tem hoje o YouTube e esses ambientes de adoração. Sabe, uma geração exposta. Isso é bom, porém é perigoso. Quando que é perigoso? Quando essa mesma realidade não é vivida num lugar secreto, onde ninguém está vendo. Sabe, por um outro lado, Lucas até falou semana passada a respeito de Judas. Um dos significados da palavra adoração, ir ao encontro e beijá-lo. Isso é um dos significados. A palavra adoração tem vários significados, mas esse é um dos significados que mais me constrange, principalmente quando eu vejo essa situação com Judas. Judas, ele vai ao encontro de Jesus e beija-o na face, e dá um beijo, ou seja, um ato concluído de adoração. Só que a intenção do coração de Judas não era adorar o Senhor, não era tornar Jesus conhecido, mas era apenas mostrar Jesus para os guardas, para ele ser preso e ser sacrificado. Judas traiu Jesus com a própria adoração, cara. Sabe, então deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes o ato concluído não expressa aquilo que de fato é verdade. Nem sempre as mãos levantadas no ambiente de adoração estão revelando uma verdade. Alice, então não preciso mais levantar minha mão aqui. Lógico que precisa, cara, porque você precisa expressar. O grande problema é quando isso é verdade,
quando de fato tudo que eu estou expressando aqui dentro e tudo que eu estou fazendo reflete aquilo que eu sou lá no meu quarto, em intimidade, onde ninguém me olha, onde ninguém está vendo. Sabe, esse dia eu estava lá no meu serviço. Eu estava lá no meu serviço lá e eu tenho a oportunidade de poder trabalhar, às vezes com fone de ouvido ali. Eu coloquei uma pregação para me escutar. Era o Gideon que estava pregando ainda, e ele estava falando justamente sobre isso, sobre um lugar secreto. E sabe o que é interessante? Eu fui invadido de uma presença tão forte ali. Estava sobre minha mesa, na minha frente é o balcão de cliente, cara. Eu só com o fone de ouvido, aquela presença me tomando, e naquele momento ali eu prestei minha adoração ao Senhor. Eu não estava com as minhas mãos levantadas, eu não estava com o meu violão tocando ali naquela hora, mas a maneira que eu atendia os clientes, eu prestava uma adoração através daquilo. A maneira que eu comecei a exercer o meu trabalho ali, aquele dia minha mentalidade mudou através de trabalho. No dia que eu entendi que aquilo é uma adoração para mim, cara, deixou de ser peso. Deixou de ser peso, eu não preciso estar com o meu violão ali. E naquele momento, escutando aquela pregação e tomando aquela presença, tava um converseiro na hora na sala. E sabe, aquele era o meu lugar secreto. Sabe por quê? Às vezes a gente está declarando tanto aqui na igreja: eu quero permanecer nesse lugar todos os dias da minha vida. Só que na boa, não tem como você ficar no teu quarto da tua casa todo dia da sua vida. Você precisa trabalhar, cara. Você precisa estudar. A grande questão, querido, disso, quando Jesus está falando sobre, na verdade, Mateus 6,6 não está falando de um lugar geográfico, não está falando de um lugar físico, mas Ele está falando de um lugar na nossa solitude, cara. Onde você estiver, você pode exercer a tua adoração, você pode acessar esse lugar secreto. Você não precisa estar num ambiente musical, você não precisa estar num ambiente todo preparado para isso, cara. Onde você estiver com o teu serviço, cara, você pode liberar a sua adoração. É tempo da gente deixar a nossa adoração de ser condicional. Sabe, entenda uma coisa: vai ter dia que você vai vir para esse lugar aqui, você vai estar doido. Vai ter dia que você vai sair tretando de casa. O bagulho vai estar louco no dia. Mas quando você chegar aqui, cara, expresse aquilo que você é ao Senhor. Eu não estou levantando a mão porque eu estou bem. E seja sincero com Deus: cara, Deus, hoje eu estou mal, mas estou te dando tudo hoje. Eu levanto minhas mãos aos céus, expresso minha adoração, porque realmente Ele merece, cara. A nossa geração tornou, cara, muito condicional a questão da adoração. E sabe, queridos, isso, Mateus 6,6 vai ser cumprido em nossas vidas de fato, quando a gente conhecer a Deus de verdade. Quero dizer uma coisa para vocês: não é possível a gente prestar uma adoração de verdade, não é possível a gente levantar uma adoração verdadeira se a gente não conhecer aquilo que a gente está adorando. Isso que eu estou falando aqui pode ser até um pouco polêmico, mas se a gente não tem esse ambiente dentro da nossa casa, de se prostrar e de levantar a mão, se a gente não carrega esse ambiente com a gente, na boa, quando a gente faz aqui, aí eu te pergunto: a quem a gente faz? De verdade mesmo, não é a Deus. Porque que ainda cara, você vê as igrejas atuais, senta dentro de uma igreja, você vai nas igrejas grandes principalmente, cara, é todo um ambiente preparado para aquilo. Eu fui na Nova Aliança esse tempo atrás, cara, que coisa linda. A música, o ambiente, as luzes, tudo. Na minha adolescência, o único acesso que eu tinha a isso na época, as igrejas não tinham recurso para isso, foi quando começou o Awake. Aquela coisa grandiosa, sabe? Mas o que eu estou falando aqui, eu não estou dizendo que essas coisas são erradas, mas a nossa geração, ela se apaixonou por essas coisas. Não é a Deus, isso é perigoso. Não é a Deus que a gente tem levantado nossas mãos, a gente gosta. O ambiente é preparado,
A música, o poder da música consegue me tocar minhas emoções. As luzes, então a gente tem se apaixonado por essas coisas, sabe? Pelas luzes, pelas canções, pelo ministro de adoração que está lá, e é daquela performance, não aqui na igreja porque é o Alisson, né? Mas você vai lá, quando o Gui está ministrando aqui, aquela voz deliciosa, sabe? E a gente se apaixona por essas coisas. Semana passada eu ministrei num evento aqui em Londrina, e antes da gente subir lá para o palco, eu teve um tempo de oração, agradecer muito a gente estava com o cara que produziu todo o evento, e em um momento de conversa ali com ele, estava ele, mais o meu primo Diego, que é o baterista. Eu falei, cara, isso aqui é tudo muito incrível, é muito legal, mas o dia que isso aqui não representar a grandeza de Deus, a gente se perde no propósito disso daqui. Ele trabalha com isso, ele é o dono daquilo, sabe, daquela estrutura e tal. Não é que seja errado você ter uma estrutura boa, mas sobre tudo que a gente fazer, falando no contexto de adoração, se não revelar a grandeza de Deus, se a coisa for grande e não revelar a grandeza de Deus, se as pessoas não olharem para aquilo que é grande e não ver Deus, cara, se perdeu o propósito disso. E na boa, se a gente não sabe fazer isso na nossa casa, onde não tem nada disso, a gente faz nesses ambientes, a gente não está adorando a Deus. E principalmente a gente está adorando algo que a gente não conhece, cara. Em Atos 17, 22, quando Paulo chega sobre a igreja ateniense, ele chega e ele fica até impressionado. Se você for pegar, vamos ler aqui. Oh, Jesus. Atos 17, 22. Cadê você, meu filho? Achei. Olha só o que Paulo está falando. Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião, no Areópago, e discursou: caros atenienses, percebo que sobre todos os aspectos, ou seja, sobre todas as coisas de vocês, vocês são muito religiosos. Na minha versão está: vocês sois muitíssimos religiosos. Olha o 23. Pois caminhando pela cidade, observei cautelosamente os seus objetos de adoração. E aí eu encontrei um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois é exatamente esse a quem cultuais na vossa ignorância, da vossa ignorância, ou seja, na vossa falta de conhecimento de quem Ele é, na vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar quem Ele é. Sabe o que é interessante aqui? Havia uma necessidade de adoração no coração deles. Eles chegando ali na igreja ateniense, é perceptível que há uma necessidade de adoração, porque existiam vários altares de adoração naquele lugar. Em vários sentidos, em vários aspectos, tinham vários altares de adoração. E o altar do Deus Altíssimo também estava no meio deles, porém a descrição era: ao Deus desconhecido. Eles adoravam, mas eles não conheciam. Sabe por quê? Porque a gente é criado para adorar, cara. Dentro de nós, já do dia que a gente nasce, a gente é criado para adorar. Isso é a nossa essência, isso é a nossa origem. A gente foi feito para adorar a Deus. Sabe, só que quando nós não conhecemos a Deus, a gente vai adorar alguma coisa. A gente vai expressar a nossa adoração para alguma coisa de alguma maneira, mas a gente não vive sem adorar. É por isso que existe idolatria, pela necessidade de adoração. Sabe, Paulo precisou chegar naquela cidade e apresentar quem era a Deus que eles adoravam e que não sabia. Eles não conheciam, eles adoravam, mas eles não conheciam. E posso te dizer uma coisa, a coisa mais assustadora nisso é que isso é uma realidade vivida nos dias de hoje, cara. Isso é uma realidade vivida, porque
há uns tempo atrás eu estava conversando com até um ministro de adoração aqui da cidade, e a gente entrou no assunto de Bíblia. E ele é um cara que, cara, ministra bastante aqui na cidade. E ele falou, cara, eu nunca li a Bíblia inteira. Eu não gosto de ler, sabe? Eu não tenho o costume de ler, por conta disso eu nunca li a Bíblia inteira, sabe? E cara, aquilo me chamou a atenção para algo. A gente está sendo influenciado por pessoas que, cara, nem sequer conhece. Porque deixa eu te falar uma coisa: a única maneira da gente conhecer a Deus é através das Escrituras. É o meio que a gente conhece a Deus. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus, cara. Não tem outro caminho. Não tem como eu conhecer a Deus, sabe, em outro livro, em algum outro jeito, nas canções. Não, cara, eu conheço a Deus nas Escrituras, é na palavra. Então, quando a gente não tem contato com as Escrituras e com a palavra de Deus, a gente não conhece. E sabe, e naquela conversa, um outro já levantou também, cara, eu nunca li. E já um outro também falou, cara, eu estou tentando. E cara, eu na hora eu já perguntei, mano, e como é que vocês estão ministrando? O que vocês têm ministrado aos lugares que vocês vão? Sabe como que isso se chama? Adoração almática, velho. É no poder da emoção, sabe? No poder da música. É justamente esse ambiente que eu tinha criado no dia que eu saí desse lugar, de ter tido a minha experiência espiritual ali e com adoração, e fui para casa. Eu não tinha contato com a Bíblia. Eu não queria saber de ler, eu queria saber de tocar meu violão e tocar e chorar ali no quarto. Condicional. Era a minha condição no momento. Aí sabe o que era interessante? Eu ia para a minha igreja que não tinha um ministério de louvor todo preparado para isso. Eu ia para a minha igreja que não tinha uma adoração. Na verdade tinha adoração acontecendo ali, mas não tinha esse ambiente lá. E eu estava aprendendo a tocar naquela época, então eu chegava ali naquele lugar e eu era um resmungão. Era todo momento, do jeito que eu entrava na igreja, que eu resmungava. Nossa, olha, isso não é adoração de verdade. E aquela coisa, porque não era a minha condição, não estava moldado ao jeitinho que eu queria. Sabe por quê? Porque eu não conhecia Deus de fato. Eu conhecia a experiência almática, eu conhecia a experiência que eu tive no dia ali, no culto ali. Sabe, queridos, é tempo da gente voltar, a engolir as Escrituras de novo. Sabe, a conhecer a Deus na profundeza. Pararmos de se tornar pessoas rasas, cara. Ser raso na nossa oração, na nossa adoração, na nossa leitura bíblica. A gente vai conhecer a revelação de Deus quando a gente buscar Ele no profundo, velho. Sabe, queridos, é até um pouco difícil você, vendo todo esse contexto aqui, você pegar e falar, cara, eu quero ser um adorador. Mas há uma beleza muito incrível também em ser um verdadeiro adorador. Sabe por quê? Porque Deus está procurando eles. Deus está te procurando, cara. Deus está procurando por nós. Sabe a beleza em tudo isso? É que Cristo e nosso Pai, Ele não está preocupado com a maneira que a gente está liberando a nossa adoração, se é através da canção, se é através do meu trabalho. Mas a grande preocupação de Deus é onde estão os adoradores. Sabe por quê? Porque a adoração não é só música. A beleza da adoração na música, eu entendo a importância da música na adoração. Eu não estou excluindo a música da adoração. Mas na boa, Ele está procurando os adoradores. Sabe por quê? Porque uma adoração de verdade é uma adoração que envolve relacionamento. Quando eu me relaciono com Deus, eu estou prestando a minha adoração a Ele. Não é só com a minha canção. A minha canção é muito importante no ambiente da adoração. A minha música, ela é muito importante no ambiente da adoração. Mas quando eu dobro meus joelhos e o meu coração, cara, isso não tem preço. Ele procura por isso. Ele procura verdadeiros adoradores. Ele procura adoradores de verdade.
E a gente se torna um adorador de verdade quando a gente conhece Ele. Não adore aquilo que a gente não conhece, cara. Ah, Jesus. Ah, Deus. Sabe, queridos, Moisés, quando ele se depara com a glória de Deus, ele é envolvido com o temor do Senhor. Ele cobre a sua face. E ele é envolvido com a glória de Deus ali no monte. E essa glória de Deus, ela tem um significado, essa palavra glória. Eu não vou pronunciar aqui no hebraico porque eu sou muito ruim nisso. Mas ela tem um significado de o peso da presença de Deus. E já no Novo Testamento aqui, quando é falado sobre a glória, está falando de... A tradução significa a opinião de Deus. Sabe, a opinião de Deus, ela talvez não vai ter o poder hoje de te derrubar, de te jogar no chão, de fazer você tremer. Mas ela muda a maneira como a gente entende as coisas. Quando a gente tem pedido pela glória de Deus sobre esse lugar, nós estamos pedindo a opinião de Deus. Ela não vai me derrubar aqui, talvez no chão. Vai ter dia que eu não vou sentir nada, eu não vou sentir o meu arrepio para me expressar alguma coisa. Mas eu vou expressar porque ela tem mudado a minha maneira de pensar, ela tem mudado a minha maneira de se comportar no ambiente de encontro. Sabe o que Deus busca no ambiente de adoração, querido? Adoradores que expressam adoração sincera. Porque o adorador, ele só é adorador porque ele adora. Aquilo que você é mais importante do que você faz. Então a gente procurando esses princípios de ser um verdadeiro adorador, com certeza a gente vai se tornar um. E a música, a canção, esse ambiente vai ser gerado automaticamente de nós, porque nós nos tornamos aquilo que o Pai está procurando, verdadeiros adoradores. Um verdadeiro adorador já faz isso por natureza, ele não depende da condição, ele não depende desse ambiente. Alisson, então você está dizendo que eu não preciso mais chegar aqui e adorar e levantar a minha mão, porque a minha verdade hoje é eu ficar quieto aqui? Não, cara. Adoração, que adoração, ela envolve a sua expressão também. Você vê que quando Jesus ele é tentado no meio do deserto, Satanás chega nele e fala: se você se prostrar e me adorar, todos os reinos da terra eu te darei. É interessante que Lúcifer, ele conhece a maneira que é conduzida a adoração celestial. Ele sabia que uma adoração verdadeira, uma adoração sincera, ela não é só adorada, mas ela envolve toda a nossa expressão. Tudo aquilo que a gente é, nós estamos expressando a Ele. Não porque eu estou almático, não porque eu estou aqui emocionado com o ambiente da música, mas porque eu sei quem Ele é, eu sei o quão digno Ele é do meu louvor e da minha adoração. Eu temo, pois eu respeito esse ambiente, cara. Eu não vou desvalorizar esse ambiente. Não vou mais viver nessa montanha russa, nessa oscilação. E de um dia eu estar bem e eu venho e expresso minha adoração, outro dia que eu estou mal, eu só fico sentado, não quero saber de nada. Não, cara, nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer a Jesus, de fato quem Ele é, porque isso vai definir a maneira que a gente vai prestar nossa adoração ao Senhor, cara. Ele procura verdadeiros adoradores, Ele procura verdadeiros adoradores que o conheçam não só nesse lugar, mas na intimidade. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, nessa noite, aqui no seu lugar. Cara, olha para dentro de você nessa noite, como você está, como você tem entrado nesse lugar. O que você tem expressado aqui é de fato a tua realidade vivida na tua casa, é de fato a realidade vivida na tua empresa, é de fato a realidade vivida lá na tua escola, onde você estuda, onde você convive o seu dia. Se não for, é tempo de você voltar para esses lugares e começar a buscar a Deus de uma maneira que você possa o conhecer
Nós precisamos conhecer a Jesus. Nós cantamos tanto isso. Quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Meu Deus, cara, nós precisamos conhecer Ele de fato. Não basta a gente falar, cara, eu já conheço, beleza, mas se você não expressa, o fato de você não expressar uma adoração aqui nesse lugar, o fato de você sempre estar almático, o fato de você sempre estar com alguma condição para a sua adoração, revela a falta de conhecimento de quem Deus é. Cara, Ele não merece essa porquice, Ele não merece essa mediocridade, cara. Ele não merece esse pouquinho que a gente está dando. Ele merece o nosso tudo. Ele merece o nosso dia bom, mas Ele merece o nosso dia ruim também. Ele merece a nossa totalidade, cara. Ele merece o nosso tudo. Não é a nossa condição que vai definir aquilo que nós estamos prestando a Ele, mas é o nosso conhecimento, é a maneira que nós conhecemos a Deus, que nós reconhecemos a Ele. Ele é digno do meu louvor. O que os anjos estão vendo? O que os anjos estão vendo que os fazem se prostrar? O que os anjos estão vendo que os fazem ter o temor de se prostrar diante de tal beleza, de tal majestade, declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Eles fazem isso há uma eternidade porque eles conhecem aquilo que Ele está adorando. Cara, vamos lá. Por que a gente não está se movendo nesse ambiente? Nós precisamos conhecê-lo, igreja. Nós precisamos conhecer aquilo que nós estamos adorando. Nós precisamos voltar para os nossos lugares secretos. Ah, Jesus, nos perdoa, Pai, por ter perdido esse lugar, Jesus. Nos perdoa por tornar a nossa adoração tão almática, tão condicional, Senhor. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe por perder esse lugar da Tua presença. Nos perdoe, Pai, porque nós declaramos tanto, queremos habitar nesse lugar todos os dias. E nós perdemos esse lugar, Jesus. E nós perdemos esse lugar, Senhor. Nos perdoa. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa porque os nossos olhos se secaram e nós não reconhecemos esse ambiente. Nos perdoe, Pai, por ter perdido o acesso desse lugar, Senhor. Sabe, queridos, eu só queria encerrar com algo. Você vê Paulo, ele falando algo muito interessante na carta de Romanos. Ele fala: é preciso que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Na versão bíblica está falando, porque essa é a verdadeira adoração. Sabe, o ambiente que Abraão subiu para adorar o Senhor não era um ambiente musical, mas era um ambiente de sacrifício. Era um ambiente onde ia acontecer um holocausto e um sacrifício. Deixa eu te dizer uma coisa: a verdadeira adoração, ela está relacionada com apresentarmos os nossos corpos como sacrifício vivo. Sabe por que um sacrifício vivo? Porque o ato de sacrificar é justamente morrer. É morrer para as nossas vontades, é morrer para a nossa rotina, é morrer para os nossos cansaços.
e prestar a Ele aquilo que de fato Ele quer receber de nós. Apresente os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque essa é a verdadeira adoração. Esse é o seu culto racional, sabe? A gente precisa sair daqui nessa noite só com uma mentalidade de tudo que você pode pegar nessa mensagem nessa noite. Pega isso. A adoração de verdade, ela é uma adoração que ela é feita com entendimento. A adoração racional ela é justamente isso. É uma adoração que eu estou fazendo com entendimento. Eu sei o poder de Deus que pode operar em nós, que às vezes vai te tocar e coisas sobrenaturais vai acontecer. Mas sobretudo, o ambiente de adoração é um ambiente que ele é feito com entendimento. Fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar aí agora, por favor. Ah, Deus. A gente vai gastar um momento agora aqui de adoração. É tempo de você ir num lugar mais profundo no Senhor. É tempo de você se aprofundar nele. Eu queria que você fizesse isso agora. Você vê que quando Deus está mostrando as instruções do templo para Moisés, de como era habitar naquele lugar, Ele mostra algumas essências. E uma das essências que me chama a atenção é a estoraque. Que a estoraque ela significa a espontaneidade da nossa adoração. Quando não há um comando de voz falando para você, levanta tua mão, faça isso, faça aquilo. Porque a estoraque, para ele tirar essa essência da árvore de estoraque, era preciso retirar uma resina da árvore. E essa árvore de estoraque, querido, se você cortasse ela, se você ferisse a árvore, ela não liberava a resina. A única maneira daquela árvore liberar essa resina era de forma espontânea. Não tinha o que você fizesse para ela liberar. Sabe, não é possível que Deus traga algo dessa essência aqui para Moisés sem ter essa especificação. Deus é incrível em tudo que Ele faz. Eu entendo claramente que Deus está falando, é um tempo da igreja levantar uma adoração que seja espontânea, onde vocês não dependam do nosso comando de voz, onde vocês não dependam de um comando de voz aqui do Lucas, precisar falar, levanta sua mão, expressa igreja, expressa, faz isso igreja. Cara, não é preciso isso. Quando você conhece a Deus, quando você sabe a quem você está adorando, o ambiente que você está, isso flui de dentro de você naturalmente. Eu queria que você fluísse nessa noite. Eu não vou falar para você fazer nada, eu só queria te pedir uma coisa: entenda o ambiente que você está, cara, com temor no seu coração, com temor no seu coração, pelo amor de Deus. Entenda o ambiente que você está, entenda o lugar que você está, entenda o que você está fazendo aqui. Cara, quando a gente entra aqui para adorar o Senhor, e esse aqui não é só um ambiente de música, isso não é um espetáculo, velho. Haja temor nos nossos corações. E eu queria te dar esses minutos agora para você fazer isso com entendimento nessa noite. Não é por causa da sua condição, não é por causa de você, mas é por quem você está fazendo e porque Ele é digno.